Você perguntava para Deus assim se isso era algo da vontade dele ou se não era uma insistência pessoal? Eu falo isso porque eu também já fiz 7 tentativas de fertilização in vitro depois de ter o meu primeiro filho, né? Sim. Tentando o segundo. E é algo que todo mundo me pergunta também, fala, Karina, você vai tentar de novo? Então eu também estou sempre em oração e perguntando para Deus, olha, que não seja algo pessoal, um desejo que vá acima da sua vontade, mas eu ainda sinto que é a vontade de Deus. Sim. Mas você questionava isso também na sua vida? Eu ficava brigada com Deus, fazia pirraça, que não adianta nada. Sim, uma hora você faz pirraça e daqui a pouco você vai ter que pedir perdão de novo. Eu era muito menina, né? Então eu acho que por isso eu fazia pirraça. Ficava magoada com Deus 1 ano, 2 anos, chateada, deprimida. E depois eu descobri uma chave. Depois de tantas perdas. Eu falei com Deus assim, se o Senhor me der um homem de Deus ou uma mulher de Deus para criar, eu vou criá-los como missionários, como pastores, e eles não vão ter escolha enquanto estiverem debaixo da minha autoridade. Eu vou criá-los para ti. E eu lembro que eu tive Isaac, tive a Laura 6 anos depois. Então, tive o Isaac cantando dá-me filhos senão morro. Então, tinha gente que chegava para mim e dizia, para de tentar que você vai morrer. Eu não tinha esse sentimento, sabe? Eu tentava... Eu não tenho uma palavra para te dar, por exemplo, Karina, não tente mais. Eu sou a Fernanda Brum, dá-me filhos. Eu vou dizer, tenta até acontecer. Continua tentando, porque o sopro de vida quem dá é Deus. Então não importa se você está fazendo inseminação in vitro, se você está fazendo a tabelinha, vendo que dia você está fértil. Não importa, importa que você tem no coração essa vontade, você é essa mãe já em potencial. Você já é mãe dessas crianças que não vieram ainda. Dentro de você já é essa mãe. Então, eu sou mãe de 6. Não importa se eu perdi 4 e 2 estão vivos. Eu sou uma grande mãe. Eu sou mãe do filho dos outros. Eu sou mãe do Mateus, sou mãe do Lucas, eu sou mãe da Isabela, da Manuela, eu sou mãe... Sabe, às vezes alguém tem que me puxar e dizer assim, Fernanda, você é mãe só do Isaac e da Laura. Para de ser mãe de todo mundo, né? Eu sou mãe da Maitê, eu sou mãe de todos os filhos das minhas amigas. Então, eu sou mãe dos filhos da minha irmã, da Marcela e do Rian. São crianças que eu estava lá no nascituro, na hora da minha irmã ter os bebês também, eu estava lá. Né? O Mateus peguei ele na mão primeiro que a Êxtala, foi eu que peguei ele e trouxe para a Êxtala amamentar. O Lucas foi a mesma coisa. A Marcele, que é filha da minha irmã, também eu peguei assim, primeiríssima, né? Foi para ela logo pelo médico, mas eu estava lá, no caso da minha irmã. Então eu sou uma mãe, assim, que você não tem ideia. Perguntar para mim, se dá vontade de Deus que você tem um filho, eu vou dizer... Olha, é vontade de Deus que você tenha 10 filhos. Se eu pudesse, eu enchia a terra sozinha. Eu falo, que se eu pudesse também, olha, se eu tivesse começado antes, eu não tinha tido um seguido do outro, tava com a casa cheia. E dar mamar, e cuidar, e trocar fralda, gente, que coisa boa que é ser mãe. Para você que está assistindo a gente agora e não é mãe ainda, continua tentando, que eu tenho vários testemunhos de amigas minhas que não tinham ovário, que não tinham útero, que não tinham trompas e que tiveram bebês. Então vamos tentar. E você, apesar, olha, você tem os 2 filhos lindos, né? Laura e o Isaac. A Laura tem 12 e o Isaac tem 18. E foram gestações que tiveram perigos, que pessoas desacreditaram, que os médicos falaram que não ia acontecer, sim, né? Não foi tão fácil, né? Não foi. Isaac foi o seguinte, o Isaac, ele parou o batimento cardíaco na minha barriga. Então, gente... Parou o batimento, eu fui no médico, um médico super legal. Você sentiu que havia parado ou você estava no médico e o médico que relatou? Eu comecei a sangrar. E minha mãe falou, isso é aborto. E eu não tinha a menor ideia do que era um aborto. E eu falei, mãe, mas o que é um aborto? Ela falou, você vai pro médico agora fazer uma ultra. A Lislane também falou isso comigo. E aí eu fui pro médico, ele falou, olha, você tem um ovo morto retido, você não tem embrião, quer dizer, eu tinha embrião, tinha um ovo morto retido, eu tinha embrião e não tinha batimento cardíaco. Com quanto tempo ele Com quase 10 semanas. Quase 10 semanas já era para ter batimento cardíaco. Só que eu tinha uma ultra com batimento e uma outra sem batimento. Então ele tinha certeza que tinha morrido. E mandou eu tirar o Isaac.
Eu tenho esses documentos até hoje, é algo tremendo. Não, me encaminhou, você vai fazer uma curetagem. E aí eu fui para minha médica. Liguei para ela chorando muito. Ela falou, Fernanda, vai para casa. Se você tiver que expelir, você vai expelir naturalmente. Fica em casa. Aí eu fiquei 7 dias, um pouco mais de 7 dias. Foi mais do que 7 dias, porque foi do Natal pro Ano Novo. Eu fiquei em casa. Aí ela falava, se sangrar, me liga. Se sangrar, me liga. Aí eu sangrava e não ligava para ela e botava a mão na minha barriga e dizia, Espírito de Jezabel, eu te repreendo agora. Em nome de Jesus, eu não vou gerar abortos para Mamon, para Baal. Eu não quero mais gerar abortos para Baal. Eu não sou das que abortam. Eu não sou uma mulher que aborta. E está escrito que em Israel não haverá mulher que aborte. Então, em nome de Jesus, eu não vou entregar essa criança. Eu tive muita fé de orar assim. E aí repeti o exame. Caí na mão de uma das mulheres que já tinha visto outros abortos espontâneos meus. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu te conheço, você é aquela que faz anjinhos. Eu falei, meu Deus do céu, estou conhecida já como a mulher que aborta, eu tinha perdido 2. E aí eu entrei com o exame 15 dias. Lembrei agora, 15 dias antes do exame. Aí a moça fez o exame, a médica fez o exame, falou, nosso Deus, olha que bebê grandão, já está com os cotos já, você já tem um embrião grande, já, com cotos, bracinhos e perninhas. Ela foi me explicando o que eram os cotos, né? Eu depois fui estudar embriologia para poder compreender todas essas fases do bebê e tal, e do embrião. Aí eu falei, você tem certeza? Olha aqui o exame anterior. Ela olhou e falou, Fernanda, isso não é a mesma gestação. Isso aqui tem implantação inferior, você já estava perdendo esse bebê, e o de agora tem implantação posterior, alta. Não é possível que seja a mesma gestação. Eu falei, só pode ser a mesma gestação. Eu não tive relação nesse período. Olha a idade dessa gestação. Ela olhou e falou, olha, você está vivendo um milagre. Não parece a mesma gestação e você está vivendo um milagre. E dali foi a luta. E sangra. E fica em casa de repouso absoluto. E perna para o alto. E Isaac, eu não tomei hormônio nenhum. Laura foi a mesma luta, só que com uma placenta rota. Uma placenta velha. Minha placenta envelhecia com ela e eu tomando hormônios, né, progesterona. A Laura já foi tratada como inseminada. Quando eu cheguei no médico, o médico olhou para mim, já sabendo da história, falou, eu vou te tratar como inseminada. E começou a me dar hormônios. De manhã, de tarde, de noite, tomei muito hormônio da Laura. Mesmo assim, eu tinha 2 profissionais de cada área na sala de cirurgia. Nós tiramos sangue do cordão umbilical, porque a gente não sabia se ela ia precisar de célula-tronco depois. Foi todo um aparato, sabe, maior, que eles achavam que eu ia ter um problema. Alguma coisa ia acontecer com Laura, porque ela nasceu com 2 quilos e 400 gramas. Muito pequenininha. E se ela ficasse com 2 quilos, ia para o CTI. E aí eu decidi dar uma mamadeira para ela no hospital. Você imagina que loucura que eu fiz. Eu falei, não, para o CTI não vai, não façam isso em casa, ok? Fui eu que fiz isso, não é para fazer. É para fazer o que o seu médico manda, mas eu fiz isso pela direção do Espírito Santo. Eu dei uma mamadeira para ela, que ela não pegava peito porque tinha o dente... De leite em pola, você fez uma mistura? Eu fiz de NAN. Sim. Fiz de NAN, tudo muito bem escaldado, muito bem... Estava completamente estéril, bem cuidado, bem limpinho. Mas eu dei, a médica falou, você vai matar sua filha. Você vai matar sua filha, esse é um capítulo do meu livro. Você vai matar sua filha porque ela vai ter uma infecção gástrica. Você imagina para uma mãe que já tinha perdido 4 bebês... Receber essa frase. Eu soltei o telefone, fiquei sem pernas, assim, fui desmaiando. E a minha mãe, desliga o telefone agora. O que você ouviu? E ela disse que eu vou matar minha filha e desmaiei. Minha mãe me pegou de volta, falou, crê no que você prega, crê no que você prega. Crê no nome de Jesus, você não vai matar sua filha. Senta no seu lugar. Eu entrei em choque, né? Fiquei em choque. E aí trouxeram a Laura para o hospital, aí ninguém tirava ela de mim. Eu fiquei com ela comigo. Eu falei, ninguém tira ela daqui porque depois vão dizer que fui eu que dei alguma coisa. Se ela fizer cocô sangue, vão dizer que fui eu.
E a minha mãe, foi um caminho para minha mãe e a Elislane me convencerem de entregar a Laura para poder trocar o plantão, né? No livro eu conto detalhadamente o que aconteceu. Sua avó ainda era viva? Infelizmente não. Infelizmente não, porque minha mãe nessa hora falou assim: eu vou fazer a oração que a minha sogra fez por mim quando eu não tinha leite quando você nasceu. Olha. Aí minha mãe abaixou, colocou a mão nos meus seios e falou: Deus da Diogresa, olha que coisa linda que é você ter, né, fé de geração em geração, como Deus visita de geração em geração a fé dos pais, dos avós, né, até os filhos. Essa tem a maldição e tem a bênção hereditária. Ela colocou a mão em mim e falou assim: em nome de Jesus, Deus da Diogresa, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor que socorre com leite, assim como o Senhor socorreu a mim, socorre a minha filha agora. Aí eu comecei a dar leite, querida. Eu comecei a dar leite, que eu tinha que tirar, eu tinha que doar, eu tinha que tirar na bomba, né? E Laura mamou até uns 3 meses, porque eu tive que voltar para a estrada. Mas ela ainda ficou no peito, era aquela luta, tira leite. Ela tinha a língua presa e não abocanhava direito. Mas eu tirava o leite, dava uma mamadeira, dava o complemento, dava o leite. Você falei: você vai mamar o meu leite. Você vai mamar o meu leite o quanto eu puder te dar. E eu fui, assim, tratada por Deus pela fé. Porque que toda lindo. Hora, todo mês era: será que vai viver? Será que vai morrer? Será que vai viver? Sim. Eu tinha que ficar olhando para ver se respirava, se não respirava. Todo dia era um dia, Karina. Na barriga e fora da barriga. Todo dia era um novo dia para eu saber se ia viver, se ia morrer. Se ia viver, o que tinha, sabe? Tudo, e não tinha nada. Eu tinha que ter fé para cada dia. De tanto trauma que eu tinha vivido, dos abortos espontâneos. E ela foi a última gestação? Foi a última gestação. E eu não evito. Eu não sei por que não tenho mais bebê. Estou com 45 anos, de repente, quem sabe? Quem sabe, né? Já pensou um temporão? Pois é. Né? E o meu marido também não sabia, achava que a culpa era dele, de não engravidar. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Porque a gente sabe que esses períodos, né, de tentativa de filhos é um desgaste emocional, não só para a mulher, a gente fala muito da mulher, mas o homem também, apesar de às vezes não demonstrar ou não estar sofrendo fisicamente, né, é um desafio ali de trabalhar o psicológico muito forte. Como foi para ele, junto com você, enfrentar esse período? O fato dele ser cristão também, você acha que isso ajudou? Ou também todos sofrem, mesmo que às vezes mais calados naquele momento? Eu acho que para ele foi muito pior. Sério? Porque ele tinha a dor dele, tinha a minha dor. E ele tinha uma dúvida, que depois a gente tirou no médico essa dúvida. Ele tinha tido câncer aos 8 anos de idade, ele teve leucemia e foi curado. Meu marido é um milagre. A mãe dele tinha consagrado ele, filho único também. Olha. Eu filha única, ele filho único do casamento. Eu sou filha única do casamento dos meus pais. E eu tenho irmãos de outros casamentos do meu pai. E meio irmãos, né? Que para mim são irmãos inteiros. E ele achava que por isso alguma coisa podia estar acontecendo. Depois nós fizemos exame e não tinha problema nenhum com ele. Mas ele lembra que achou um caderninho que eu escrevia, que era o diário do bebê. Eu dizia: hoje você tem 3 meses, hoje você tem 16 semanas, 4 meses, hoje você já tem cabelinho, hoje você já tem ouvidinho, de crianças que eu tinha perdido, gestações que eu tinha levado até mais tempo. E isso acabava com ele. Mas, por outro lado, fazia ele fazer canções lindas, né? Ele fez o Quebrantado Coração. Ele fez Amo o Senhor. Ele fez músicas assim que fez A Tua Glória Faz durante a gestação da Laura. Mas ele sofria muito mais do que eu. E eu não via. Ele não queria passar para você. Não passava, né? Ele era uma rocha. Mas eu chorava e ele segurava o choro. Ele contava para a Eixla, porque a Eixla é uma amiga em comum, né? Nós somos um triângulo de amizade e família, algo maravilhoso. E ele contava para a Eixla, contava para os amigos, né, do 4x1, mas ele não falava comigo. Ele ficava orando e ficava como uma rocha. Eu até agradeço a Deus por isso, porque eu tive um ombro forte nesses momentos, e eu acho que se ele tivesse desabado, talvez a minha fé tivesse sido abalada, que foi algo que eu não abalei hora nenhuma.